Olá pessoal, bom dia! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, que vocês estejam seguros. Tô aqui gravando esse vídeo pra... Se você tá vendo esses vídeos, eu provavelmente Tô aqui gravando esse vídeo pra vocês porque a gente vai ficar durante essa semana sem contato por Meet, tá? Já justificando a minha falta, eu vou fazer uma pequena cirurgia. Eu tô aqui agora do meu estúdio, muito básico, da minha casa. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente eu esteja já me recuperando dos meus dentes do siso, que eu tive que tirar. Então eu preciso ficar uns dias de repouso para que vocês não fiquem sem conteúdo, para que vocês não fiquem sem apoio da professora, tentando fazer esse vídeo para explicar o conteúdo e deixar vocês um pouquinho mais cientes do que está acontecendo. A gente está já nas últimas aulas fazendo alguns trabalhos em arte. Já tem o trabalho do Covid com uma nota avaliativa, nós temos o concurso das frases, que também valeu nota. E agora, então, nós vamos entrar num conteúdo relacionado com a história da arte. A história, ela vem sendo acompanhada pela arte desde os primórdios da humanidade. Dentro dessa linha do tempo da arte, nós temos o quê? Nós temos os estilos e os movimentos artísticos. O que são esses estilos ou movimentos artísticos? São as categorias dentro da história da arte. Por exemplo, a arte rupestre, que é a arte pré-histórica, é um movimento artístico. Depois da arte rupestre, nós temos a arte grega, nós temos a arte romana, nós temos a arte do Renascimento, nós temos a arte do Cubismo, nós temos vários estilos artísticos que falam de características que vários artistas utilizavam ao mesmo tempo para produzir as suas obras. Hoje, em específico, a gente vai conversar sobre o movimento artístico do Barroco. Quem é o Barroco, professora? O Barroco, ele é basicamente a ligação entre a arte e a igreja. Surgiu no século XVII, na Itália. Por que foi lá e não foi no Brasil, por exemplo? E surgiu na Itália porque é lá, em Roma mais especificamente, que se encontra a maior concentração de poder da Igreja Católica. Já deixando bem claro aqui, ele retrata especificamente as pinturas direcionadas e relacionadas com a Igreja Católica. Sabemos que a Igreja acompanha a nossa cultura, acompanha a humanidade também desde muito tempo. As pessoas sempre tiveram uma ligação muito forte com essa questão do divino, independente de como seja, tá? Independente do que você acredita, independente das várias religiões que existam, o ser humano sempre acreditou que existia uma força maior que nos regia e que nos rege até hoje, e por isso que as igrejas são as instituições onde essas pessoas vão para fortalecer a sua fé, fazer os seus pedidos, pedir os seus perdões. Nesse período do Barroco, existia um homem chamado Martinho Lutero. Martinho foi um monge católico que trabalhou durante muito tempo dentro da Igreja Católica. Porém, ele viu que tinham algumas coisas que estavam acontecendo dentro da Igreja Católica que não condiziam com aquilo que ele acreditava ou que estavam erradas perante a sociedade. As pessoas que estavam na linha de frente dessa conexão com Deus e com a Igreja, elas eram muito respeitadas. Essas pessoas, elas eram tratadas como pessoas divinas, pessoas cheias de luz, pessoas enviadas por Deus para trazer um conforto, trazer uma harmonia para a sociedade. Então eles eram quase como se fossem os deuses, tá? Lá em Roma. Só que Martinho Lutero começou a enxergar que algumas coisas estavam acontecendo dentro das catedrais, dentro desses ambientes, junto com os papas e com os padres, e ele viu que as coisas que estavam acontecendo ali, elas não estavam de acordo com os mandamentos de Deus. Então ele começou a ficar um pouco revoltado com o que ele estava enxergando. Vendo essas coisas acontecer dentro da igreja, que para Martinho Lutero fugiam das regras, o que ele fez? Ele escreveu algumas teses, ele pegou papéis, escreveu tudo o que ele estava vendo. Claro que naquela época as pessoas elas utilizavam uma linguagem muito robusta, as palavras eram muito bonitas, eram muito enfeitadas, eram palavras diferentes do português que a gente utiliza agora. Era um ambiente muito burguês, tá? Era uma sociedade muito burguesa, as pessoas usavam aqueles vestidos gigantes, todos rodados. Era um negócio assim, ó, que foge da nossa realidade atual. Então ele escreveu aquelas teses todas, com tudo que ele estava vendo, com tudo que ele acreditava que estava errado, pegou esses papeizinhos e fez o quê? Colou na frente da catedral de onde ele estava. Dali em diante, as pessoas começaram a questionar o que estava acontecendo dentro da igreja. Muitos questionamentos começaram a surgir, as pessoas começaram a duvidar da real seriedade da igreja, começaram a duvidar que aquilo realmente eram coisas enviadas por Deus, e iniciou-se uma reforma protestante, ou seja, as pessoas entraram em protesto contra a igreja. As pessoas começaram a deixar de frequentar a igreja,
começaram a deixar de contribuir financeiramente para a igreja, deixaram de seguir as suas regras. Porém, isso não ficou assim. Eles não ficaram calados, não ficaram quietos, né? Não ficou por isso. Iniciou-se o quê? Uma contra-reforma. Então, as pessoas criaram a reforma protestante, a igreja vem com uma contra-reforma, que é o quê? Foi uma maneira que a igreja encontrou de recuperar os seus fiéis. Eles decidiram investir de todas as formas em soluções para fazer com que os fiéis retornassem para a igreja, voltassem a acreditar em Deus e voltassem a seguir as regras que a igreja colocava na sociedade. Para isso, eles fizeram o quê? Investiram pesado em arte. Além de perseguir as pessoas que estavam contra a igreja, fazendo protestos e disseminando informações e reunindo grupos de pessoas para participar dessa reforma, enfim, a igreja entrou com essa contra-reforma para perseguir os fiéis, investiu em obras de arte, contratando muitos artistas, que inclusive, além de serem artistas de Roma, muitos artistas vinham de fora, justamente para pintar obras de arte para a igreja, porque sabiam que estava rolando toda essa confusão. Então foi um marco muito importante para a história da arte, porque muitos artistas fizeram o seu nome dentro da Reforma Protestante. Um dos artistas principais, que foi contratado muitas vezes pela igreja, foi o artista Caravaggio, tá? Caravaggio era um artista que chegou em Roma e passava fome. Ele não tinha onde trabalhar, ele não tinha o que comer, ele não tinha onde viver. Ele foi para lá porque ele sabia que lá ele ia conseguir investir na arte dele. Mesmo vindo para Roma sem ter um tostão no bolso, Caravaggio conseguiu se consolidar dentro da arte. A igreja contratou os seus serviços, né? E Caravaggio foi instigado a pintar obras de arte que retratassem o Antigo Testamento, passagens que estavam na Bíblia, tá? A igreja pensou o quê? As pessoas, elas estão afastadas da igreja, não acreditam mais em nós. Então a gente vai comprar obras de arte, vai espalhar por todos os lugares, pintando coisas que estão dentro da Bíblia, mas tentando fazer com que eles se sintam pertencentes àquilo que está acontecendo. Parece muito bonito isso. Porém, a intenção da igreja era fazer o quê? Que a partir dessas obras de arte, as pessoas voltassem a ter fé na igreja, voltassem a frequentá-la e voltassem a ter uma vida em sociedade ministrada pela igreja. Então, o que estava pintado nessas obras? Muitas delas retratavam o que poderia acontecer com as pessoas caso elas não retornassem para a igreja. Então, não era uma coisa muito amigável. Então, nas obras de arte, inclusive do Caravaggio, você vai ver o quê? Vai ver muito drama. São cenas muito dramáticas, as obras do barroco em si, tá? É um momento muito turbulento, então as obras de arte vão retratar isso. As pinturas, elas são bem escuras, elas têm um ar pesado, tá? Tem alguns pontos de luz. Normalmente a luz que está na obra de arte é uma luz branca que vem de um certo ponto, um ponto só, ou vem daqui, ou vem daqui, ou vem de frente, mas é uma luz muito branca, muito clara, que segundo os artistas ela retrata o quê? A luz divina, a luz de Deus que chega até as pessoas. Então é uma forma de, nas obras de arte, ter contato com Deus. Caravaggio foi um artista extremamente revolucionário. Por quê? Os artistas contratados pela igreja muitas vezes pintavam as obras de arte com anjos, com imagens de figuras celestiais, coisas fantasiadas e não muito próximas da nossa realidade enquanto pessoas, tá? O Caravaggio foi revolucionário por quê? Porque as pessoas que ele trouxe para as obras de arte eram as pessoas comuns, pessoas muito parecidas com as pessoas que viviam naquela época, com a mesma vestimenta, nos mesmos ambientes, com as mesmas feições. Elas eram pessoas comuns, simples, do dia a dia. E isso era revoltante para a época, era revolucionário para a época. Por quê? Porque as pessoas, elas eram, como eu já disse antes, era um ambiente burguês, então era tudo muito empiriquitado, era tudo muito, muito robusto, né? E o Caravaggio trouxe a simplicidade das pessoas. Isso é genial. Então, essas obras de arte geraram um certo desconforto, porque as pessoas começaram a ficar com medo que caso elas não seguissem a igreja, não voltassem a frequentar a igreja, não recuperassem sua fé, elas poderiam ser condenadas por esse Deus que está lá no céu, olhando para elas e anotando tudo que elas estão fazendo de errado. Com essas obras, as pessoas começaram a sentir que elas estavam negando Deus. Então, as obras do Caravaggio e dos outros artistas dessa época tiveram uma grande valia, foram muito importantes para a igreja, porque a igreja conseguiu alcançar os seus objetivos. Muitas pessoas que viam as obras de Caravaggio achavam que ele era meio grosseiro, né? Porque as pessoas estavam acostumadas com pinturas bonitinhas, tranquilas, serenas, não com um clima pesado, com uma sombra, com um vermelho, com caveiras, com cruzes, com sangue. Então foi um susto bem forte
e realmente surtiu efeitos. Então, fazendo um breve resumão para vocês agora. Barroco surgiu ali pelos anos de 1600, século 17, na Itália, tinha relação com a Igreja Católica. O principal artista foi Caravaggio, que sempre foi muito dramático e sempre causou muito espanto com as suas obras. Trouxe pessoas comuns, sem romantizar a igreja, nada angelical, nada celestial, e a igreja encomendava essas pinturas realmente para conseguir fazer com que os fiéis voltassem a acreditar na igreja e no que ela contava, ok? Agora que você já entendeu esse conteúdo, que você já viu todos os vídeos que eu coloquei aqui embaixo para você assistir, você já está PhD em Barroco, você vai acessar o segundo vídeo que eu fiz, que é onde eu explico qual é a atividade que vocês têm que fazer.